Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma live, hoje sexta-feira, dia 14 de novembro. Estamos quase no meio do mês. Amanhã nós completamos a metade do mês. Graças a Deus. Estamos vivendo a 32ª semana do tempo comum. Estamos nos aproximando do tempo do Advento, em preparação para o Natal do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nome do Senhor. Seja um tempo amado, que Deus venha falar nossos corações. Que Deus possa nessa manhã, pela aliança da água, pela aliança do Salmo 91, ministrar a sua palavra pelo Evangelho do dia. Amém? Irmã Antônia, evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã a todos os irmãos e irmãs que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica, Lucas 17, a partir do 26, amém? Lucas 17, 26 diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu no tempo de Noé, também acontecerá no dia do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e fez morrer todos, como também aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia que a gente estiver no telhado, tiver utensílios em casa, não desça para recolher. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deus abençoe nessa manhã, Deise Maria, Deus abençoe sua vida nessa manhã. Deus abençoe aqui Ana Paula Santos Melo, nessa manhã, em nome de Jesus. Minha sogra Anaí, Deus abençoe nessa manhã. Fátima Zanon, Deus abençoe. Ieda Maria, Deus abençoe nessa manhã. Patrícia Alexandrino. Todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho. Amados, a pessoa de Ló e a pessoa de Noé, aqui nesse Evangelho, elas representam todos aqueles que estão atentos aos sinais dos céus. Você vai reparar que as duas passagens fala-se de todo um povo e fala-se de apenas um homem. Noé, quando Deus o instrui a construir uma arca, uma barca grande, porque iria chover na terra e a terra seria inundada, não tinha ainda chovido na terra. O povo zomba de Noé, o povo morre de rir de Noé. Muitos devem ter feito bullying com Noé, chamando de maluco, de PCD, porque Noé, ele abraça um grande projeto, mas que, humanamente falando, não tinha lógica nenhuma. Primeiro, não se chovia. O povo ainda nem sabia o que era chuva. E também o texto, a Bíblia vai relatar que quase 100 anos se passaram entre a ordem de Deus e a concretização daquilo que Deus falou que iria acontecer. Então nós sempre vamos ver toda uma geração e nós vamos sempre ver um homem, um grupo, uma pessoa que segue a vontade de Deus. Olhamos para a vida de Ló e vamos ver que Sodoma era uma cidade onde o povo era perverso,
onde a maldade do povo chegou até as narinas de Deus, né? As narinas de Deus foram incomodadas pela maldade do povo de Sodoma. Mas ali havia uma pessoa especial. Ali havia uma pessoa, amados, que estava debaixo de uma visão de Deus, de uma palavra de Deus. Então nós sempre vamos ver que vai existir toda uma multidão e sempre vai existir um pequeno grupo que está debaixo da visão de Deus. A primeira pergunta que eu faço para você nessa manhã: em qual grupo você quer estar? Qual é o grupo que você tem acompanhado no dia de hoje, nessa geração de hoje? Aquele grande grupo, a grande massa? Ou será que você está dentro do pequeno grupo, mas que é o grupo que está buscando o Senhor, se preparando para a volta do Senhor? Amados, o mundo ele está andando na contramão da igreja. Ou melhor, a igreja ela está andando na contramão do mundo. E muitas pessoas, infelizmente, que até são simpatizantes do Evangelho, elas estão cansadas, elas foram contaminadas, elas foram iludidas e elas acabam saindo da contramão e indo no fluxo. Existem muitas partículas da igreja que corrompeu de uma tal forma que as pessoas não estão indo na contramão do mundo, mas elas estão indo no fluxo do mundo. Todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo pode, por que eu não posso? Quando, amados, quando existe essa pergunta dentro de você, esse questionamento, nós precisamos ir para os pés do Senhor. Nós precisamos, amado, entender que nós andamos na contramão do mundo. Nós não andamos, amados, na mão do mundo. Por isso que nós precisamos entender que Deus sempre vai levantar um grupo, Deus sempre vai levantar uma pessoa, Deus sempre vai levantar um povo no meio de uma geração para ir no fluxo contrário, para ir na contramão. E o nosso desafio nessa manhã, nesse dia de hoje, é ir na contramão. Ir na contramão dá trabalho, porque está todos vindo na sua direção. Mas é para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus está contando comigo e com você. Para andarmos na contramão do mundo. O mundo diz que pode. A palavra de Deus diz que não pode, então não pode. Todo mundo pode fazer, eu não vou fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu não posso. Eu preciso entender que andar na contramão tem um preço. Mas esse preço também, amados, significa que eu sou amigo de Deus. Porque não tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Se você é inimigo de Deus, você é amigo do mundo. É vice-versa. E aí a segunda pergunta que fica para você nessa manhã: você tem sido amigo de Deus ou inimigo de Deus? Ah, não, eu sou amigo de Deus, mas... Não, irmãos. Ou você é, ou você não é. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. É a Bíblia que fala, não é o pastor Carlos que está inventando. Por isso, nós precisamos olhar para Ló, olhar para Noé e assim, permitir que a influência que esses homens tiveram na sua geração nos ajude a influenciar a nossa geração. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a influenciar a minha geração. A Bíblia vai dizer que aquelas gerações estavam desatentas. Eles estavam vivendo a vida de qualquer maneira. Mas aqueles dois homens estavam com o coração puro.
Nós vivemos uma geração muito corrida. O advento da internet, os dias se passam que a gente não vê. E quantas vezes, amados, nós acabamos ficando desatentos. E quantas vezes, amados, nós não paramos para perceber os detalhes daquilo que Deus tem feito. Você já parou hoje? Você já olhou para o céu hoje? Já foi na janela, já olhou? Olhou aí na região onde você mora, a área verde? Às vezes a gente sai tão corrido, a gente vive tão corrido que a gente não consegue olhar nada. A gente não consegue, amados irmãos e irmãs, perceber a bondade de Deus. Por quê? Porque estamos como aquela geração que casava-se, dava-se casamento, bebia, fazia festa, esquecendo os detalhes de Deus. Somos convidados nessa manhã, somos desafiados nessa manhã a parar um pouco e a ver ao nosso redor o que Deus está querendo de mim e o que Deus está querendo de você. Somos desafiados nessa manhã, irmãos, não andar na correria do fluxo. Aí entendemos que nós não fomos chamados para andar correndo, nós fomos chamados para andar direcionados. Andar correndo é uma coisa, andar direcionado é outra. Não é que você vai deixar de fazer os seus afazeres, mas você vai entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para você sentar com a sua família e tomar um café. Há um tempo determinado para você ir no shopping. Há um tempo determinado para você parar e contemplar a beleza. A vida não pode ser só trabalhar, correr, pagar conta, trabalhar, correr, pagar conta e a igreja voltar a dormir e acordar. Não, irmãos. Não sejamos essa geração que casava-se e dava-se casamento e não viram o juízo de Deus chegar. Peço ao Senhor nessa manhã, Senhor, faz um start na minha vida. Eu quero um start. O que é um start? Um recomeço. Eu quero, Deus, andar como o Senhor quer que eu ande, na contramão do fluxo, mas contemplando tudo que Deus tem feito e que Ele quer fazer. Contemplando a sua bondade e a sua fidelidade. Que no dia de hoje, amados irmãos e irmãs, possamos pedir ao Senhor essa graça. A graça de sermos homens e mulheres que andam na contramão, mas ouvindo e vendo tudo que Deus quer que eu e você façamos, falamos ou vivemos. Que o Senhor nos ajude de hoje. Salmo 90, ou é 90 ou 92, eu até comentei, eu usei essa mesma frase essa semana aqui, para falar assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, até que eu encontre neles sabedoria. Peçamos ao Senhor nessa manhã, para nos ensinar a viver, como Ele quer que vivamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Vamos consagrar a água da aliança. Gente, vou beber um pouquinho de água, minha boca está muito seca. Vamos consagrar a água da aliança e vamos fazer a oração do Salmo 91, amém? Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Como essa palavra, Senhor, nos desafia no dia de hoje. Como essa palavra, Senhor, nos desafia a sermos crentes melhores, cristãos melhores, pessoas mais atentas, pessoas que verdadeiramente, Senhor, buscam a Tua face. Que esse Santo Evangelho no dia de hoje nos ajude. Que esse Santo Evangelho no dia de hoje, Pai, nos mostre a verdade de Deus. Que em nome do Senhor Jesus, todas as correntes da correria,
todas as correntes, Senhor, mundana, que tenta nos amarrar nesse presente século, seja repreendido no nome de Jesus. Pedimos nessa manhã a Tua bênção, pedimos nessa manhã a Tua graça sobre todos os irmãos que estão aqui ao vivo, sobre todos os irmãos que vão ver o Manhã com o Evangelho ao decorrer do dia. Seja, Senhor, a Tua bênção sobre nós. Pedimos ao Senhor que no dia de hoje nos ensine a contemplar a beleza da natureza. Nos ensine, Senhor, a contemplar aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Não nos deixe ser consumista de tempo. Não nos deixe, Senhor, andarmos desorientados, mas que a Tua graça nos alcance. Nesse momento nós consagramos a água da aliança, para que aonde essa água for ingerida, aspergida ou derramada, haja uma manifestação do poder de Deus. Haja cura, haja libertação, haja salvação. Que esta água, Senhor Deus amado, traga testemunhos vivos daquilo que Deus está fazendo. Consagra, Senhor, nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas asas, debaixo das suas penas estareis seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei o pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrarei o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Que bênção! Deus abençoe nessa manhã, Dora. Deus abençoe nessa manhã, Cosme. Deus abençoe nessa manhã, Denise, Cleide Luiza. Que bênção ter vocês aqui nessa manhã, Bianca Lourenço, né? Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs nessa manhã, no nome do Senhor, amém? Fiquem com Deus, permitindo o Senhor. Segunda-feira nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Graça e paz.